No século XIX, com a ciência de Galileu e a filosofia de Descartes, surgiu uma maneira inteiramente nova de pensamento. O período que se erguia a partir daí até o século XIX é conhecido como modernidade. Essas mudanças se originaram no âmbito da ciência, mas se espalharam por todos os campos do pensamento e formaram uma nova visão de mundo, que coloca o sujeito do conhecimento no centro. Na modernidade, considera-se que tudo o que é passível de ser representado no espírito é passível de ser conhecido, e que, por meio do uso da razão e do método correto, o conhecimento humano pode ser ampliado indefinidamente. Em meio a essas transformações, surge uma perspectiva baseada no cientificismo, ou seja, a tendência a valorizar excessivamente a ciência, considerando que apenas o conhecimento científico é válido, e aplicando as noções científicas a todos os campos da vida humana. Então, assim surge o pensamento de Augusto Comte, chamado positivismo. O positivismo teve grande influência e grande número de seguidores. Exerceu uma grande influência no século XIX até o início do século XX. Né? A teoria filosófica do positivismo propõe a ideia de valorização do conhecimento científico como um único conhecimento verdadeiro, criando assim a física social, a ciência da sociedade, ou então o que mais tarde iria se chamar ciências sociais, sociologia. Segundo Augusto Comte, né, a, a sociedade ela tende ao progresso. Né? O contexto histórico do positivismo é marcado pelas grandes revoluções industrial, Revolução Francesa e o Iluminismo. E o positivismo pretende entender as transformações sociais, dando ênfase no pensamento científico. Ou seja, através do pensamento científico, que é a única forma válida de conhecimento, segundo a perspectiva positivista, né? Organizando esse princípio, todo conhecimento é válido desde que tenha origem na observação, utilizando os métodos das ciências naturais para compreender e entender as transformações sociais. Compreendendo, conseguiríamos ordenar a sociedade ordenada por leis rígidas, leis científicas, conseguiríamos obter um progresso. Através desse contexto, podemos afirmar que Augusto Comte pensa o positivismo através de três estados, né? Ou a lei dos três estados. Segundo Comte, a humanidade passou por três estágios de evolução em sua relação com o mundo. Esses estágios podem ser assim caracterizados. O estado teológico, né? Onde predomina-se o discurso baseados em forças divinas e elementos sobrenatural. A humanidade, para explicar os fatores da natureza, para explicar as leis da natureza, né, intervir sobre ela, partia de compreensões divinas e sobrenaturais. Predomina nesse período o discurso da religiosidade, da mitologia. Segundo Augusto Comte, essas explicações são ingênuas e infantis. Esse estágio corresponde ao predomínio da mitologia e da teologia como explicações do mundo. Então, segundo Comte, nós estamos em constante progresso, a humanidade evoluiu e chegamos no estado metafísico, o estágio mais evoluído que o anterior. Aqui os deuses e forças sobrenaturais são substituídos por forças abstratas. Apesar do abandono da escala sobrenatural, a estrutura das explicações é a mesma, porém, fazendo uso de teorias racionais. Predomínio do discurso filosófico, né, como explicação do mundo. Em constante progresso, a humanidade evoluiu e chegamos ao que chama de estado positivo. Agora sim, a proposta cientificista. Todo o discurso agora ancorado na ciência. Né? Então, eles são explicados racionalmente pela causalidade.
ou seja, pela relação entre causa e efeito, estabelecendo relação natural entre eles. A ciência é a grande guia, é a mestra, que vai proporcionar o desenvolvimento da humanidade em seu estágio de maturidade. Né? Então, temos aqui, então, os três estados, teológico, metafísico e estado positivos. Interessante pensar que o positivismo, né, pensa estar o reino da necessidade. Nada acontece por contingência, tudo pode ser explicado por suas relações naturais com os outros elementos da realidade. A perspectiva de Augusto Comte é entender como funciona a sociedade, entender como funcionam as relações sociais. E se a gente consegue compreender como funciona ela, estabelecemos uma ordem, através dessa ordem podemos proporcionar um progresso. Então, atribui-se ao positivismo o lema amor como base, ordem como meio e o progresso como fim. Logo, percebemos que há uma relação com o Brasil. Na bandeira nacional existe um lema positivista, ordem e progresso. O positivismo influenciou grandemente o Brasil. Né? A partir da segunda metade do século XIX, momento da instauração da República e elaboração da nova Constituinte, proporcionou essa visão positivista. Né? Alguns autores foram baseados, leram o positivismo, alguns brasileiros foram estudar com Augusto Comte e trouxeram essa perspectiva para a compreensão da realidade brasileira, instaurando assim a ideia de república. Né? Então temos bastante influência do positivismo. Assim ficamos por aqui de imediato, um vídeo sucinto para esclarecer algumas questões sobre o positivismo.